Amigos, hoje teremos uma conversa muito importante e interessante. Fiquem à vontade, porque vou conduzi-los por uma série de fatos, alguns dos quais, claro, vocês já conhecem, mas hoje vamos organizá-los em uma sequência clara e compreensível. Frequentemente ouço que os Estados Unidos fizeram o mesmo que a Rússia. Então, qual a diferença entre a guerra no Irã e na Ucrânia? Eu respondo com prazer a essa pergunta porque é diferente. A segunda pergunta que sempre é feita é: o que vai acontecer se Donald Trump não conseguir mudar o regime no Irã? O que acontece se ele perder, como dizem? Aqui eu quero responder imediatamente que Donald Trump nunca colocou esse objetivo. Donald Trump disse muitas vezes que seria muito bom se os ayatolás fugissem do Irã e o povo decidisse por si mesmo qual sistema de governo teria em seu país. Sim, Donald Trump impõe condições rígidas, mas ele diz que não vai recuar até que o Irã aceite as condições que estamos oferecendo. Mas nunca, vou repetir mais uma vez, nunca disse que o objetivo das nossas ações militares é a mudança de regime. Vamos analisar tudo desde o começo até hoje e tentar pensar em como o dia de hoje vai influenciar o maior evento deste ano, ou seja, as eleições de novembro para o Congresso. O Irã ameaçou o mundo por décadas, com o pesadelo nuclear, terrorismo, chantagem com petróleo. E agora o presidente Trump diz: basta. A Operação Epic Fury está em ação. Hoje vamos analisar ponto a ponto como esses acontecimentos vão influenciar as eleições de novembro. Se você apoia uma América forte, fique até o fim e veja por que Trump nos fará vencer de novo. O Irã se preparava há muito para o ataque, com milhares de mísseis balísticos mirados em Israel e instalações petrolíferas vizinhas. Arábia Saudita, Emirados e outros. A Rússia apoiava ativamente esse plano, entendendo perfeitamente que, em caso de uma guerra dessas, o preço do petróleo subiria para $150 por barril, o que traria, naturalmente, grandes lucros para Moscou. Os iranianos esconderam antecipadamente uma parte significativa da produção em depósitos localizados profundamente nas regiões montanhosas, acreditando que tais instalações não poderiam ser destruídas nem mesmo pelas bombas mais poderosas. Muitos lançadores russos, chineses e próprios foram camuflados e escondidos no subsolo, em bunkers e túneis. Eles contavam que, mesmo após um ataque de retaliação de Israel e dos Estados Unidos, ainda teriam mísseis suficientes para causar sérios danos a várias bases americanas na região e infligir o máximo de prejuízo a alvos civis em Israel. Aliás, eles dizem abertamente que atacam alvos civis. Essa é a principal diferença. A coalizão Israel-Estados Unidos pode atingir civis acidentalmente durante operações de precisão, e bárbaros são aqueles que deliberadamente miram na população civil, equipando mísseis com ogivas projetadas especificamente para matar o maior número possível de pessoas inocentes. A principal diferença entre a guerra da Rússia na Ucrânia e a guerra dos Estados Unidos, Israel contra o Irã, está na abordagem em relação aos civis. Nós, a coalizão Estados Unidos-Israel, não atacamos hospitais, teatros, creches, mercados e bairros residenciais. Nosso objetivo é destruir a infraestrutura militar do Irã, privar o regime da capacidade de ameaçar os vizinhos e o mundo, tornar o Irã menos agressivo e, em última análise, alcançar a paz por meio da força. Nós buscamos vencer a guerra com o mínimo de vítimas civis possível. A Ucrânia age de maneira fundamentalmente diferente. Ela ataca e aterroriza deliberadamente a população civil. Ataques a prédios residenciais, escolas, maternidades, teatros, hospitais e mercados não são erros acidentais, mas uma estratégia consciente. O objetivo é matar o maior número possível de civis. Quebrar a vontade do povo, semear o terror e forçar os ucranianos a se renderem por medo e desespero. A Rússia usa o terror contra civis como instrumento de guerra para desmoralizar e quebrar a resistência. Essa é uma diferença fundamental. Um dos lados, seja a Rússia, o Irã, defensores ou atacantes palestinos, luta contra a população civil, aterroriza e destrói civis como parte de sua doutrina militar. O outro lado luta contra o agressor, minimizando o dano aos inocentes. O que os Estados Unidos queria do Irã?
para que o Irã deixasse de ser a principal ameaça à paz. Trump, desde o primeiro mandato, avisou: programa nuclear, mísseis balísticos, apoio a terroristas como Hezbollah e os Houthis, isso é uma linha vermelha. Aliás, todos os presidentes dos Estados Unidos diziam a mesma coisa, só que quando eles, os iranianos, chegavam à linha vermelha, nada acontecia. Queríamos que o Irã desistisse das armas nucleares por um motivo muito simples. Porque, ao contrário de todos os outros, eles repetiam diariamente, e nós acreditávamos que assim que tivessem, começariam a usá-las. No planeta Terra, usariam no nosso planeta compartilhado. E também queríamos que o Irã parasse de financiar o terrorismo global. Aqui estão o Irã e a Rússia. Dois, bem, a Rússia provavelmente é o primeiro, o Irã, por assim dizer, o segundo, são patrocinadores de atividades terroristas em todo o mundo. Ao contrário de Obama, que preferiu o Irã a Israel, Trump fortaleceu a parceria com Israel, o único país no mundo que devolveu aos Estados Unidos mais do que recebeu. Mais do que recebeu em dinheiro. Por meio da inteligência, por meio da tecnologia, por meio da inovação. Por que a América atuou? Foi lutar contra o Irã. O Irã atacou nossos soldados por anos. Através de proxies, ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, colocando 20% do petróleo mundial na mira. Trump, como um verdadeiro empresário e líder, entendeu: é melhor atacar primeiro do que esperar. Isso não é agressão, senhoras e senhores. Isso é paz através da força. Peace through strength. O parceiro-chave foi Israel, que se mostrou um aliado altamente eficiente e confiável. Israel assumiu mais de 50% das tarefas e os Estados Unidos ajudaram com equipamentos e mísseis. Uma troca de valor equivalente, aliás. Israel forneceu dados de inteligência e inovações tecnológicas. Já Obama não queria ajudar Israel, preferindo o Irã. E até obrigava para humilhar esse irritante Bibi. Fazia Netanyahu entrar na Casa Branca pela porta dos fundos, pela cozinha e esperar sozinho, o próprio presidente. Como dizemos, o primeiro negro. Ele realmente é o primeiro. A mãe dele é russa, mãe branca, e o pai é negro, raça mista. O primeiro presidente de raça mista dos Estados Unidos da América jantava com a família. Humilhar Israel. Quais tarefas foram atribuídas aos militares? As tarefas são claras e realizáveis. Destruir instalações nucleares, mísseis balísticos, drones, a frota e a produção de armas. Enfraquecer os regimes dos ayatollahs para que o povo iraniano veja uma chance de liberdade. Destruir os navios minadores no Estreito de Hormuz para que o petróleo flua livremente. Trump chamou essa operação de Epic Fury. E isso é realmente uma força épica. Citação do ministro da Defesa, Hegseth: estamos tornando o Irã incapaz de lutar. Essa é a principal tarefa que o presidente colocou diante de nossas forças armadas. Quanto dessas tarefas já foi feito? No 12º dia, brilhantemente, a frota do Irã foi destruída. 16 navios minadores foram afundados. As instalações nucleares estão em ruínas. Mísseis e drones não voam. Trump disse ele mesmo: praticamente não sobrou nada para bombardear. Estamos adiantados em relação ao cronograma. Só para você entender, estamos semanas à frente do plano. Como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. A América acordou cedo e com força. 5.000 alvos foram destruídos. Israel se mostrou um parceiro altamente eficiente, assumindo mais de 50% da carga, em troca, como já disse, de equipamento americano. Sim, e mísseis, naturalmente. As tarefas mudaram durante as operações militares. As tarefas foram adaptadas para a máxima eficiência. Isso é um sinal do gênio de Trump. O foco inicial era o desarmamento total e enfraquecer o regime. Agora, a prioridade é a destruição total do poder militar, para que o Irã não possa mais ameaçar. Mudança de líderes em Teherã, o filho de Khamenei. Isso não muda a essência. Vamos garantir que o novo regime faça concessões, porque Trump é um mestre das negociações. Quebre e negocie. Nada de caos como foi com Biden, só cálculo. Quais são as chances de os Estados Unidos conseguirem cumprir seus objetivos? As chances?
Bem, digamos assim 100%, mas como eu não gosto de dizer 100, digamos 99,9999 e mais alguns noves depois disso, os Estados Unidos dominam o espaço aéreo. O Irã perde tudo: a frota, a defesa aérea, os mísseis. Trump, já vencemos em muitos sentidos, o que é verdade. Já vencemos em muitos sentidos. Especialistas, como o senador McCormick, por exemplo, dizem: os objetivos estão próximos de serem alcançados. O que o Irã faz e ainda fará. O Irã resiste desesperadamente. Mina o estreito, lança drones, convoca para a jihad. Mas isso é agonia. As capacidades deles estão se esgotando. Eles escondem o que resta nas cidades usando proxies. Trump prevê: vai acabar em breve. Ele diz: muito em breve. Praticamente não restou nada. Quais opções nós temos? Só há uma opção: declarar vitória. Parar os ataques, porque os objetivos foram alcançados. O Irã foi derrotado. Pelos próximos 10 a 20 anos, eles não conseguirão produzir nada do que já tinham praticamente pronto agora. Segunda opção: conseguir concessões políticas. Ou seja, não parar os bombardeios e a ofensiva até que um acordo nuclear seja assinado. Fim do terror e comércio durante a guerra, ou seja, deixar a camarilha existente ou o governo ou o grupo no poder, e esperar que, com a ajuda de inspeções e outras medidas, consigamos adiar o máximo possível para que eles não comecem tudo de novo. Terceiro, se for necessário continuar até a capitulação total, mas Trump não permitirá uma guerra eterna. O ideal é uma vitória rápida para a prosperidade dos Estados Unidos e, aliás, se a verdade é importante para você e quer que mais pessoas a ouçam, então ative o sininho, agora mesmo. O algoritmo do YouTube notará a atividade e impulsionará o vídeo. Inscreva-se e deixe sua opinião nos comentários, principalmente se tiver alguma pergunta sobre a guerra. Sua voz, senhoras e senhores, tem importância. A posição do eleitor americano com esta guerra. Os patriotas apoiam. Os republicanos veem Trump como um defensor. As pesquisas mostram que a base do Partido Republicano apoia. Se acabar em 3 semanas, é um sucesso. Trump é um herói, os índices de aprovação vão disparar. Se demorar, o apoio da base, assim chamada, vai permanecer. Porque o povo entende: isso é segurança, isso é combustível barato, a mídia falsa espalha dúvidas, mas os verdadeiros americanos estão com Trump. A realidade mostra que o povo, digamos assim, é independente e moderado. Já falamos sobre a base. Trump é cético. Pesquisas da CNN e Quinnipiac indicam que cerca de 53, em uma pesquisa 59 outros americanos, são contra a guerra em geral. Até entre apoiadores de Trump, especialmente os que temem outro conflito prolongado, lembrando Iraque e Afeganistão. Se a guerra durar meses, Trump pode perder o apoio dos independentes. Ou seja, 61% dos independentes são contra, diz a NPR. Uma pesquisa. Isso pode levar à perda de 10, talvez até 12 cadeiras na Câmara para os republicanos. Ou seja, Brookings diz que os democratas podem assumir o controle da Câmara, especialmente se, além de uma guerra prolongada, a economia sofrer. Que impacto essa guerra já está tendo na vida nos Estados Unidos da América? Um aumento temporário no preço da gasolina. Mas isso é um investimento no futuro. Trump diz: um pequeno preço a pagar pela segurança. Ele afirma que em breve os preços cairão ainda mais, as ações se recuperarão e a economia florescerá. Bem, tomara. Existe um ditado: há males que vêm para o bem, a guerra trará prosperidade. Se os preços continuarem altos por muito tempo. Bem, agora está em torno de 3,48 a 3,58 por galão. 15, acho que até 16% subiram em uma semana. A população vai reagir negativamente. As pesquisas mostram que 55% da população veem isso como um golpe no bolso. A inflação pode subir novamente para 3 a 4%. O que aumentará o descontentamento entre a classe média e os independentes. Os apoiadores de Trump podem aguentar, vendo isso como uma necessidade. Mas o povo, especialmente nos estados decisivos, pode se afastar. Como em 2006 com o Iraque, quando os republicanos perderam o Congresso, principalmente pela guerra e economia.
Como tudo isso vai impactar a votação em novembro? Fim rápido da guerra. Triunfo. Os republicanos vão varrer a oposição. Trump salvador. Guerra prolongada. Avaliações caem e a aprovação da guerra não é tão alta, variando de 1/3 a metade da população, segundo pesquisas da NPR e Fox. Isso diminuirá a disposição de votar nos republicanos. Se isso continuar, corpos, caixões, como se diz, continuam chegando, mesmo em pequenas quantidades, mas continuam chegando, e a economia não está muito boa. Um fim rápido aumentaria imediatamente o entusiasmo da base do Jopé dos republicanos, mas essa é a realidade. Até mesmo os apoiadores podem esfriar se os preços da gasolina não caírem. Qual fator mais influenciará o resultado das eleições de novembro? A realidade. Bem, segundo a Brookings, política e aprovação da Casa Branca, a economia é o principal fator. Inflação, preços da gasolina, empregos ameaçados por causa da cadeia de suprimentos. Em segundo lugar, a guerra. Se isso continuar, é ruim para os republicanos e pode causar perda da Câmara. Bem, lá, 49 a 50 cadeiras no Senado, segundo as previsões para o GOP, para os republicanos. Outros problemas: imigração. O muro ajuda, mas não resolve. O aborto divide. O clima é secundário. Lei Salve a América. Isso é para que, para votar, seja necessário apresentar um documento de identidade. Trump insiste, os democratas resistem. Se for aprovada, isso mobilizará a base, ou seja, os republicanos. Bem, provavelmente de 5 a 10% mais pessoas virão votar, se virem que a votação será justa. Mas pode afastar os independentes e os democratas. Porque toda a imprensa fica o tempo todo gritando sobre supressão de votos. De onde isso vem, está bem claro, mas eles continuam gritando. E todo mundo pensa, bem, provavelmente onde há fumaça, há fogo. E potencialmente isso, se não for aprovado, é uma perda de 5 a 7 cadeiras. No total, guerra, lei e economia, a guerra está diretamente ligada à economia. Uma guerra, especialmente prolongada, é ruim. O que está se formando são nuvens no horizonte. Além disso, a economia. E em segundo lugar, isso aqui, por assim dizer, nada está dando certo. Eles tentam, mas não fazem nada, esses republicanos. Não conseguem alcançar nada. Não prendem ninguém. E tudo continua a mesma bagunça de antes. Por que nós os elegemos? Bem, o povo nunca é ilógico. Ilógico não. Não? Como posso dizer isso com mais precisão, né? Ilógico, ilógico. Conclusão breve. A América sob Trump queria paz e segurança em relação ao Irã e está conseguindo. As tarefas estão sendo executadas brilhantemente e as chances de sucesso são máximas. O Irã está enfraquecendo. Uma guerra, seja curta ou prolongada, leva à vitória, tanto uma quanto a outra. Os eleitores apoiam o líder. A economia e a lei Save America. Esse ato é a chave para o triunfo em novembro. A realidade é mais complexa. As pesquisas mostram que 53 a 59% são contra a guerra. A economia está sob pressão. Isso significa que o petróleo, o gás e a gasolina aumentaram 16% em uma semana. Os republicanos correm o risco de perder a Câmara. A Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso. Mas um fim rápido e uma economia forte podem virar a situação a favor dos republicanos. Uma análise detalhada das diferenças entre a guerra no Irã e a guerra na Ucrânia. A guerra não é uma coalizão. Estados Unidos e Israel realizam operação militar pontual contra a infraestrutura do regime. Instalações nucleares, bases de mísseis, depósitos de armas, frota, lançadores e produção de drones. O objetivo é tirar do Irã a capacidade de ameaçar os vizinhos, Israel, as rotas mundiais de petróleo, forçar o regime a fazer concessões e reduzir sua agressividade. Esta é uma guerra contra a máquina militar, não contra o povo iraniano. Na Ucrânia, a Rússia conduz uma agressão em larga escala contra todo o país. O objetivo dela é destruir a Ucrânia e a soberania ucraniana. Tomar territórios, quebrar a resistência do povo e subjugar a Ucrânia. A Rússia não esconde que considera a Ucrânia parte de seu território histórico. E os ucranianos dizem o contrário. A Rússia é parte do nosso território histórico. Os ucranianos são vistos como russos perdidos, que precisam ser reeducados ou, se isso não for possível, eliminados.
Os Estados Unidos e Israel usam armas de alta precisão, avisando antecipadamente sobre os ataques, sempre que possível. Eles evitam ataques a hospitais, escolas, creches, mercados, teatros e áreas residenciais. Vítimas civis acidentais são possíveis em qualquer guerra, mas isso não é o objetivo nem a estratégia. A coalizão minimiza as vítimas civis para não dar ao Irã argumentos morais e não perder o apoio dos aliados. A Rússia na Ucrânia usa consciente e sistematicamente o terror contra a população civil como principal instrumento de guerra. Ataques a maternidades, hospitais, escolas, teatros, mercados, prédios residenciais, creches e infraestrutura energética não são erros, mas sim uma política deliberada. A Rússia bombardeia alvos civis para espalhar o medo, quebrar a vontade do povo e forçar os ucranianos a se renderem ou fugirem. Desmoralizar o exército, a população, assassinatos em massa, tortura, deportação de crianças, destruição de cidades. Isso, senhores, não é um efeito colateral, mas uma estratégia. A coalizão no Irã está lutando para derrotar a ameaça militar e restaurar a estabilidade na região. Queremos que o Irã se torne menos agressivo, abandone suas ambições nucleares, pare de apoiar o terrorismo e que a guerra termine o mais rápido possível. A Rússia está lutando na Ucrânia para destruir a Ucrânia como Estado e como nação, usando o terror contra civis como principal meio de forçar a rendição. A Rússia não busca o fim rápido da guerra. Para ela, é vantajoso prolongar o conflito, destruir a infraestrutura e manter a população em constante terror. Essa é a diferença fundamental entre uma guerra contra um regime terrorista e uma guerra para exterminar todo um povo. Amigos, sob a liderança de Donald Trump, a América derrotará a ameaça do Irã, forçará o regime a fazer concessões, aceitar o controle nuclear, acabar com o terror e trazer estabilidade ao Oriente Médio. O combustível ficará mais barato, a inflação vai cair e a vida voltará a prosperar. Como disse o presidente, nós vamos tornar a América grande novamente e ainda melhor, eu pessoalmente acredito nisso. Se você concorda, deixe um like, um comentário. Nós vamos tornar a América grande novamente e ainda melhor. Até a próxima.